Boa tarde para você que está chegando agora aqui nessa live. Eu vou colocar o nosso título aqui para a gente falar sobre a gente se redescobrir na nossa forma de vestir, né? Como uma forma de autoconhecimento depois da maternidade. É uma live collab com a Natália Peri, que vou colocar aqui o nome. E a gente começa com uma musiquinha. Pra você se lembrar de a Natália já chegou. E já vou te adicionar, Natália. Gente, vai chegando, pessoal. Lembrando que essa semana aqui é uma semana de esquenta para a nossa semana Reolhar, que vai acontecer de 1 a 9 de outubro, lá no meu YouTube, que é o Criando com Empatia. Oi, Natália, bem-vinda! E vão ser 9 dias para a gente reaprender, né? Um novo olhar, redescobrir um novo olhar para a gente mesma, depois da maternidade, para redescobrir como a gente melhorar o nosso tempo também, para que a gente possa se reolhar e redescobrir também como a gente melhorar ainda mais os nossos relacionamentos. Então, quem não está inscrito, se inscreve. O link está lá na minha bio. Então, vocês já se inscrevam e as notificações vocês vão receber todas no grupo de WhatsApp que está depois dessa inscrição. Certo? Bom, então vamos começar. Eu vou chamar a Natália aqui, vou colocar ela na nossa live. Deixa eu adicionar ela aqui. Isso, tudo bem? Que bom você por aqui. Olá! Oiê, Tudo bem, Nath? Boa boa tarde. tarde. Oi, pessoal. Prazer Dá estar um pause aqui na. aqui com você hoje. Super assunto, hein? Tá. Sim. Nossa, é um assunto assim que precisa ser falado. Deixa eu fixar aqui o comentário. E aí, aos poucos, as pessoas vão chegando. Nath, de verdade, é um prazer imenso ter você por aqui. Como eu falei no anúncio da live, a Nath é uma das pessoas mais fodas que eu conheci. Ela faz parte do meu grupo. Eu sempre falo que eu tenho um grupo de apoio, né, uma rede de apoio Isso. emocional, que eu acho que é necessário a gente ter hoje em dia. Não só emocional, mas de trabalho, de tudo, para o que precisar. E a Nath faz parte desse grupo. É uma das pessoas assim que foi uma das primeiras que eu conheci desse grupo, né, que veio junto com a Carol Guedes. Foi. E acho que ela tem uma contribuição muito linda, que é um olhar diferente, né, para a moda, né, que hoje em dia a gente vê tanto falar sobre moda, né, muitas vezes a gente se encanta com tanta coisa que aparece por aí, mas a Nath ela traz um olhar diferente para a gente se olhar através da nossa vestimenta, através do nosso redescobrir quem somos nós e como isso reflete, né, na nossa forma de se vestir. Ela traz uma fala muito linda, então eu queria, em primeiro lugar, enquanto o pessoal vai chegando aqui, eu queria que você se apresentasse e aí a gente vai desenvolvendo aqui o nosso papo. Tá, joia. Agradeço também muito o convite, já que acho muito legal, acho um assunto muito rico, inclusive, poder falar disso, né? Com relação à maternidade, porque de fato é um momento muito importante na vida das mulheres e mexe em muitos lugares, né, ali. Então, acho que pode ser uma contribuição muito interessante mesmo, acho que as pessoas podem refletir muito sobre isso. Então, bom, agradeço muito, espero que todos sejam bem-vindos e aproveitem aqui, né, o espaço. Bom, então eu sou a Natália Peric. A minha área originalmente é a moda, mas eu sempre fui na linha da desconstrução, né? Eu sempre amei moda desde pequena, sempre amei roupa acima de tudo. Eu sempre brinco porque assim, moda mesmo, eu só fui conhecer depois. Mas eu sempre adorei me vestir e sempre senti um grande significado, mas era figurino, né? Digamos, a minha infância. Eu me vestia de bailarina, me vestia de princesa, sabe? Era uma coisa muito lúdica, mas sempre com a questão da roupa. Então não é à toa, né, que eu fui para o universo da roupa. E sempre vi a moda como uma forma artística, sabe? Como se fosse um jeito artístico da gente poder se expressar. Hoje, cada vez mais eu vejo isso, né?
E de fato, quando eu fui para a faculdade, e tudo, eu meio que me decepcionei com a moda, porque essa visão muito de negócio e tudo mais não era meu negócio. Eu gosto da parte artística mesmo. E aí eu lembro que eu fiquei um pouco assim patinando por um tempo como trabalhar com isso, porque não era mesmo, e na época não se falava muito em moda, essa coisa mais alternativa, essa visão alternativa de moda, de como usar ela como identidade. E felizmente eu fui convidada para dar aula, então comecei esse trabalho como professora de moda e identidade. Aí foi aí que tudo surgiu, a ideia de usar a moda como uma ferramenta de trabalho da identidade, porque o fato é que a moda está aí. A gente não pode negar ela. Sim. E ela Uhum. afeta a gente diretamente, né? Não é uma coisa que passa batida pela nossa vida, né? Essa que eu acho que é a grande questão. Ela nos afeta, e a mim, por exemplo, na minha construção, afetou muito e afeta todo mundo. E acaba afetando nossa autoestima, nossa autopercepção, né? Então a gente pode abordar a moda como um elemento que constrói crenças na gente a respeito de nós mesmas, né? Crenças externas que a gente absorve. E por isso é que eu acredito que ela é uma ferramenta de autoconhecimento, porque ela é algo que nos atravessa de uma certa forma, né? Aí depois fui estudando, fui me aprofundando, então fui estudar psicanálise, fiz a pós em semiótica psicanalítica para entender exatamente como é que se constrói o significado da roupa no âmbito individual, de cada pessoa, o quanto ela é realmente importante, o quanto a nossa aparência é importante, mas ela tem que ser construída de uma outra maneira. Essa importância, ela não pode ser uma coisa que vem do lado de fora, a qual a gente se adapta, e sim algo Uhum. que realmente a gente possa se expressar. Eu gostei muito da sua fala, justamente, porque eu acredito muito nisso quando você escreveu, né, lá no post, assim, a moda faz a gente usar a roupa para se esconder, né? Acima de tudo, porque na medida em que a gente está tentando se adequar a qualquer coisa, a Uhum. gente está deixando de ser a gente para se adequar a um molde externo. E isso é muito Uhum. sofrido. Toda vez que a gente tenta se adequar em qualquer nível, né? Então eu acho que a moda ela é mais uma ferramenta, o vestuário, o estilo é uma ferramenta possível aí e muito eficaz porque ela mexe direto com o nosso corpo, ela mexe com a nossa imagem, com algo que Total. está fora, né? Sim. Uhum. Então, acho Sim. que é meio que por aí. E aí fui pesquisando, pesquiso muito e trabalho com Access também, né? Hoje estou incorporando cada vez mais a visão do Access, que a visão do Access é uma visão de muita liberdade, né? Eu acho muito interessante porque ela traz muito assim, o que mais é possível? Ela, o tempo todo você fazer perguntas, né? Então, Uhum. é a ideia de você sair da conclusão. Isso é a coisa mais legal. E a moda, ela é muito definitiva, ela é muito conclusiva. Então, como a gente pode Sim. sair dessa conclusão sobre o vestuário e sobre a maternidade, inclusive, nesse sentido, né? Nossa, que incrível. Falei pra vocês, né? Moleque é incrível. Eu achei legal a gente falar sobre esse tema, porque assim, eu sempre tive uma relação com essa questão de se vestir, né? A minha formação, eu falo que minha formação é muito aleatória, né? Eu fiz na adolescência informática, eu fiz um técnico, né, no ensino médio. Eu sempre gostei de desenho, então eu falei, não, não é minha área, né? Exatas na minha área. Fui para Uhum, arquitetura. Na faculdade de arquitetura, eu sempre tive uma relação muito gostosa com me vestir, né? uhum. Aí fiz a faculdade de arquitetura, também comecei a ver que não era muito meu rolê, quis mudar para moda, e por fim eu fiz pedagogia. Então, assim, minha formação é muito aleatória. Mas eu sempre tive essa relação gostosa de me vestir, né? E antes de ter filho, eu sempre fui uma das meninas que adorava ir ao shopping e comprar roupas, aquelas roupas da moda, e me Uhum, vestir conforme a moda ditava, né? Então, claro. passava lá os meus cartões lá, saía cheia de sacolinhas maravilhosas. Meu guarda-roupa sempre foi um guarda-roupa que eu precisava de 3 vidas para vestir tudo que eu comprava. Então, Uhum, eu sempre uhum, tive essa relação, sempre gostei disso, porém, depois eu fui perceber que era algo que precisava me preencher, um vazio que precisava me preencher, né? uhum, Então, era uma relação que eu gostava, porém não era uma relação tão saudável quanto eu achava que era. E aí, uhum, quando eu fui mãe do Ian,
comecei a diminuir um pouco disso, né? Ainda tinha umas questões, né, de sempre olhar para roupas e ter essa necessidade de me vestir, né, bem, né, como eu me sentia bem. Mas eu comecei a perceber que a minha prioridade virou outra, né? Que sair dessa prioridade que era eu e virei total a prioridade que era o meu filho. Então, Uhum. só que eu ainda olhava para as roupas como uma forma de, puxa, eu não estou seguindo a moda, né? Eu não estou, tô deixando isso para trás. Então, eu comecei a me frustrar um pouquinho e até eu me dar essa rebalanceada aí levou um tempo, né? Para eu começar a entender como eu me vestia, porque eu comecei a olhar para o meu guarda-roupa e comecei a perceber que aquela roupa que eu comprava já não era mais para mim. Aquela saia que eu usava, de verdade, para correr atrás de criança também, não rolava. E aí, quando eu tive o Theo, que acho que fez um boom na minha vida, eu virei totalmente assim a minha cabeça e realmente tudo que eu olhava não fazia mais parte de quem eu era naquele momento, de quem eu me transformei naquele momento. Então acho que tem essa ruptura, né, quando a gente se torna mãe, porque a gente vira outra pessoa, não tem como, né? A gente passa por um portal diferente, a gente passa por tantas coisas, né? Mas a gente vira uma outra pessoa, então isso reflete diretamente na nossa vestimenta, né? Então, hoje, depois de 4 anos, praticamente, né, depois de 7 anos, mas mais propriamente depois que eu tive o Theo, depois de quase 4 anos, que eu tô começando a olhar de uma forma diferente, começando a entender o que me completa nessa vestimenta, né, que é um pouquinho desse caminho aí, né? Uhum. E aí acho que é um pouquinho disso que eu quero conduzir essa conversa, para que a gente consiga olhar. Eu até ouvi uma frase, estava assistindo esses dias uma live de uma influenciadora, falando sobre autoestima, sobre moda, e ela falou uma frase que é bem a linha que você trabalha, que é a moda não te cobre, a moda te descobre. Né? Você descobrir que isso pode ser sua aliada, mas do jeito certo, né? Uhum. Então eu lembrei Sim, muito de você e é sim. legal a gente conversar muito sobre isso, né? Uhum, sim. Eu acho que a gente está, assim, é interessante isso que você falou, porque a gente está passando o tempo todo por transformações. Então, uma das coisas que as pessoas se apegam muito a um estilo, algo que elas aprenderam em algum momento, e mesmo fora da maternidade, você está passando por transformações, só que elas talvez sejam menos tão impactantes, né? Porque eu acho que assim, a hora que Sim, você tem um filho, é uma mudança gigantesca em muitos aspectos da sua vida, inclusive no corpo, né? Algo que eu não sou mãe diretamente, mas assim, observo claramente isso, como isso muda o seu universo subjetivo, isso muda a sua relação com você, com o seu corpo, com o mundo, com algo que. E né, o que eu vejo muito que eu acho interessante é justamente assim, a sua própria atenção com você não tem aquele tempo, né? Então, além de sim. tudo, todo aquele tempo que antes você tinha só para você, para ficar lá, você não tem mais. Então, é, você simplesmente começa a patinar nesse sentido, né? E ainda vem as crenças, que eu acho que é esse que é o grande ponto, Uhum. seja com relação ao que for, que é quantas crenças a gente não compra na nossa vida ao longo da vida. A gente, no Access, eles falam assim que 98% dos nossos pensamentos, sentimentos, não são nossos. São comprados ao longo da nossa vida de algo, da cultura, dos pais, dos outros, de todo lugar. Então, na realidade, o que realmente é nosso, né? E aí a Uhum. maternidade ela é imbuída de milhares. Eu sempre brinco porque eu falo assim, gente, uma das coisas mais caras da vida, em termos de. Para quem está tendo filho e para quem está indo. Porque é impressionante o que se cobra por coisas de criança. Porque elas Maternidade. são todas Uhum. muito A lista de enxoval, né? Já. especiais. Não, é tudo muito especial demais. E a roupa de uma roupica desse tamanho, brincando, né? Equivale ao preço de uma roupa de adulto. Então, em termos de material que se usa para fazer e tudo mais, entendeu? É muito engraçado fazer esse paralelo, porque existe uma certa mitificação ali, né? Então, toda a maternidade é coberta
de N rituais culturais e de mitos, de fantasias, de como tudo, a vida é feita disso. A gente é que precisa identificar o tempo todo. Mas realmente é algo que é muito impactante. Como mexe muito com o emocional da mulher, eu acho ainda por cima, hormonalmente falando, né? Algo que você não tem o controle. É Uhum. difícil de não se render a tudo isso, sabe? Né? Eu imagino literalmente assim, como você está ali naquele meio daquele caos. Lindo, Sim, por um lado, sim, mas caótico por outro. Então, mas quer dizer, caótico, totalmente caótico, confuso. né? Então, quantas coisas você não compra sobre o que é ser mãe, o que deve ser mãe, como a mãe Uhum. deve ser ou não deve, aí dependendo do contexto em que a pessoa foi educada, vai ser de um jeito ou de outro, mas sempre permeado por isso. Então, eu fico imaginando, e uma das crenças principais de ser mãe é abrir mão de si mesma, né? É abrir mão de Total. si. Você não é importante, importante é o seu filho. Toda a sua energia deve ir para ele, né? Imagina se isso pode ser saudável em algum lugar. Se a gente parar para pensar a fundo, não faz nem sentido. Porque imagina a mãe que está exausta, acabada, que não se cuida, que está infeliz, como é que ela pode ser alguma coisa boa na criação de um filho? É o contrário. Não, não mesmo. E é justamente o que eu trago. Ixi, acho que a Natália bloqueou aqui, Tô travou. achando, E é tá vendo? justamente o que eu trago, né? Muito nesse discurso aqui do meu Instagram. Aí, voltou. Que é justamente isso, a gente começar voltar a se olhar. Porque em algum momento, até a questão mesmo que você falou, hormonal, a gente deixa mesmo de se olhar e cria essa simbiose com a criança, e a gente passa, né, a fazer parte um do outro, Uhum, e a gente acaba deixando de se olhar, né? Então, eu acho que uhum, o convite é justamente a gente começar a resgatar isso, ou sim. não deixar que isso aconteça num nível tão profundo quanto muitas vezes acontece, né? Uhum. É importante parar para pensar. Realmente é um processo natural, eu acho, da maternidade. A gente passou por isso enquanto filhos, no sentido desse momento simbiótico. Isso faz parte, e é isso, inclusive, na psicanálise, é isso que causa o tal buraco. Essa sensação de falta que depois a gente vai tentar preencher com o consumo, como você falou lá no começo, que é uma outra vertente aí, né, da conversa com Uhum. relação à moda. Então, a gente para a moda para preencher. E aí, por exemplo, na maternidade, você tenta preencher de novo, né, com o filho. Ele é como se você fosse voltar para aquele lugar. E com Sim. certeza, no primeiro momento, principalmente, né, até aqueles, pelo menos até os 4 meses, que isso é muito mais. Eu estou falando do ponto de vista do meu conhecimento teórico, obviamente, porque nesse sentido eu não tenho conhecimento prático, mas É, assim. o primeiro ano é algo que suga muito, né? É algo que É, depende, assim, e no 100%, né? desenvolvimento psíquico da criança, ali ela ainda se percebe como unidade mesmo, né? Uhum. Corporalmente, né? É, na teoria, pelo menos, é isso que se fala lá no Freud, assim, a criança, ela não se ela, aliás, só vai se perceber lá na frente, mas assim, não percebe o corpo, não percebe que ela é um indivíduo. Então, quer dizer, realmente é a sensação de que é um só com a mãe. Então, não é à toa que a coisa acontece desse jeito, né? E aí depois Uhum. nessa redivisão, digamos de novo, nessa separação, nesse processo, surge a falta, inclusive. Então, ela tem que ser saudável, ela não é para a gente, né, pensar, existe uma possibilidade de não ter a falta, não existe. Isso vai ser parte do processo de desenvolvimento psíquico de todo mundo, né? Mas a forma como a cultura enxerga isso e como a moda faz disso um lugar de jogo, de de provação mesmo para a gente, porque o Uhum. problema maior é a gente estar inconsciente, né? Eu acho que assim é muito difícil, não existe uma receita de bolo para você falar como vou descobrir meu estilo agora, como vou, sabe, como vou sair disso, porque inclusive os padrões são tão fortes que mesmo a gente estando consciente e refletindo sobre eles, a gente está dificilmente a gente tem como se defender. Eles estão nos chegando, a gente já Chega foi pra todo mundo. cooptado, né? Outro dia a Sim. minha cunhada colocou, foi uma reflexão interessantíssima, porque ela postou, por exemplo, a quantidade de anúncios de beleza que chegam
né? Conforme o seu tipo de perfil, para mim chega demais. Desses milhares de tipos de procedimentos possíveis para você, para o corpo, para você acabar com celulite, para acabar com a papada, para acabar com sei lá o quê, para acabar com... Mas é uma infinidade. Então, quanto eles estão tentando nos enquadrar? E o quanto, se você vacilar um minuto, você está comprando Você aquela vai. ideia. Entendeu? Você Uhum. fala, ai, nossa, tô cheio de celulite. Aí eles te mostram lá uma ventosa que você coloca e passa e faz não sei o que lá. E que E ainda vem da China, ainda você por não cima. pode. Vem da China. Oh, meu Deus do céu. Não É querendo verdade. demonizar a China, obviamente, mas sabe, é mais um daqueles, né, que ainda demora para chegar, que você nem tem certeza se vai chegar, porque vamos combinar, né? Então, quer dizer, Principalmente agora. né? Então é uma loucura a quantidade de informações que te invadem, que são imperativas, porque o discurso nunca é quem sabe, ame o seu corpo, mas use esse negócio, né? Não, é assim, seu corpo tem um Uhum. defeito, você tem um defeito, é sempre uma fala, né? E na maternidade, eu imagino a loucura que não deve ser, porque todo o padrão de beleza, de magreza, de juventude que a gente tem aí na cultura, na maternidade é É. questionado, né? Uhum, sim, Então, quer sim. dizer, o Tem corpo que estar com o muda, você corpo ganha perfeito. peso, ou você perde, ou Uhum. você fica cansadésima depois. E tem o oposto, né? Porque uma das coisas que eu até tenho um discurso aqui é que muitas vezes tem essa exigência, né, da maternidade perfeita, de você ser a mãe da, né, novela, a mãe da propaganda de margarina, do Uhum, anúncio. E também tem um outro extremo que eu vejo muito de outros Instagrams, outros discursos, né, falando da mãe cansada. uhum, sim. Você é mãe. Para falar de maternidade real, você precisa ser a mãe cansada, né? Uhum, Você tira uma foto lá do seu bastidor da casa, lá lavando louça, um pano de prato aqui, a roupa toda, né? Essa é a uhum, maternidade real. A outra é a maternidade Nutella. Né? uhum, Então, sim. é uma das coisas que eu sou contra falar. Sim, a gente tem o Uhum, nosso momento onde a gente fica, né, mais né, roupa mais de casa, tal, dependendo do momento. Mas existe um caminho do meio. uhum, Né? A gente não pode só olhar um e falar que um é real, outro é irreal, outro é inalcançável. A gente quer alcançar aquilo e se deprime, ou a gente olha o outro, né, da mãe acabada e se identifica. A gente tem uhum, que olhar para os dois e perceber qual o caminho para a gente que pode ser viável e que não seja essa de se engajar com a mãe cansada ou de almejar a mãe perfeita, né? uhum, Então tem muito sim. desse, Eu acho que desse essa coisa da mãe cansada é interessante porque eu acho que ela é um símbolo dessa mãe que abdica de si mesma, né? Dessa mulher que eu acho que muita gente que vai se identificar nesse lugar vai tá comprando essa visão de que para eu ser uma mãe realmente boa, para eu não me sentir um fracasso, eu preciso ser esta mãe que abre mão de si mesma, né? E eu imagino que assim, existe uma fase ali da maternidade que você vai ser mais demandada, né? Com toda certeza, que é o primeiro momento ali, óbvio, a criança depende 100%, então ela vai demandar muito mais. E com o tempo ela vai, que eu acho muito legal, que eu vejo muito no seu trabalho, essa questão da autonomia, né? De você ir realmente se tornando essa mãe que está ali, mas que você não vai. Porque eu vejo muito essa coisa da mãe que abre mão, que faz pela criança, que tá. E lógico que ela não vai conseguir nunca ter tempo para si mesma, e muito menos para sua aparência, porque a aparência, ainda por cima na cultura, ela é interessante como também os extremos. Ou ela é super valorizada num viés, que é o que. Ou ela é extremamente fútil. Né? Então, assim, quem cuida de Aham, aparência é fútil, é não sei o que lá. Né? Então, os julgamentos, né? total, Sempre os julgamentos, a gente total. sempre tem que estar na polaridade, no fim das contas, né? Do julgamento. E aí, claro, imagina, então, assim, se a aparência é fútil, se eu me identifico com isso e eu vou ser mãe, eu já vou abrir e me identifico também, sei lá, com a ideia de que mãe é padecer no paraíso, aquelas coisas, abrir mão de si mesmo. Eu já vou deixar de lado a preocupação com o meu próprio. E engraçado porque é uma coisa tão mais profunda e tão mais, sabe, sutil ao mesmo tempo o que é. Porque hoje também se fala muito de autocuidado, né? Que é uma palavra que também está ficando banalizada, no fim das contas, se a gente for ver aí. E Sim. no campo da maternidade eu vejo muito se falar disso também, né? É, e o que é o autocuidado? Não é
Então, que tem a ver com a questão de você encontrar o próprio estilo, de reencontrar, né, digamos assim, essa coisa de você, então tá, então eu tenho que tomar um banho de banheira e passar um óleo na pele, sabe? É uma imagem sempre um pouco estereotipada também do que é você cuidar de si mesmo de verdade, com Ah, amor e com carinho, com verdadeiro acolhimento, né? Então é muito interessante, eu acho, assim, de observar. Mas eu acho interessante a questão também do estilo, para falar desse. Existe também uma crença de que a gente tem que se adaptar a um estilo, né? Então, um dos estudos que eu venho fazendo bastante atualmente é justamente do que está por trás do estilo. O estilo nada mais é do que uma forma de você expressar externamente, em elementos visuais, as suas características subjetivas. Nada mais do que isso, né? a Então, quer gente dizer, demora a entender, né? a questão é que a gente não é preparado. Isso é uma coisa que devia ter em todas as escolas. Essa preparação para você lidar com essa compreensão, digamos, de, de interpretar a imagem, que no fundo é isso, entendeu? Assim, entender o que os elementos visuais representam, para você poder cada vez mais falar assim, não, eu sou uma pessoa. Por que uma pessoa se expressa usando cores vivas e usando. Porque ela tem uma personalidade por trás daquilo que é extrovertida, que é divertida, ou que é. Ou por que uma pessoa que é assim não se expressa assim? Porque ela comprou alguma crença em algum lugar de que ela não deveria fazer isso, porque isso é ruim, por algum motivo X. Aí Não, vira mentira. sombra, porque aí a pessoa vai Vai se afundar, reprimindo né? essa energia, Uhum. e aí a energia que ela tem de ser aquilo, aquela pessoa que é expansiva, por exemplo, mas que ela aprendeu que ela não pode mostrar, e aí fazendo paralelo com a maternidade, né? Então, assim, eu aprendi que eu tenho que abrir mão de mim mesma, eu aprendi que eu tenho que. Então, imagina, eu vou passar um batom aqui, eu vou fazer um, sei lá, o que quer que seja, né? Assim, não, não vou, porque isso vai. Porque é tão forte a crença que o medo do julgamento externo, além de tudo, assim, imagina se o meu marido, se o marido comprou a mesma ideia, ou a minha mãe, se a mãe comprou a mesma, ou quem quer que Uhum. seja, né? A pessoa Uhum. comprou aquela ideia, não foi à toa. Se a pessoa alguém vai me ver assim, vai me julgar, porque vai achar que eu não estou sendo a mãe Sim, realmente ideal, adequada, exatamente ou, isso. né? É, né? É tão forte isso que a gente às vezes acha que não, eu não vou me arrumar agora porque eu preciso dar atenção para essas crianças primeiro, porque se eu parar, desanda tudo. Então depois eu, se der tempo, eu faço. Né? Então, não sei se Uhum, esse pessoal aqui se enxerga um pouquinho nesse caminho, mas eu vejo que para mim no começo foi assim. Né? Não, depois eu faço, eu vou cuidar deles aqui. Se eu tirar o olho aqui, pode acontecer alguma uhum, coisa. E aí uhum. vem tudo aquilo, né? E aí eu sou uma péssima mãe, né? Claro, E, sim. e a gente começa a entrar nessa queda aí da gente mesmo. Sim, totalmente. Eu acho que, inclusive, aqui, ó, já ouvi que eu só uso roupa de ginástica. Respondi, ué, minha paixão é o movimento. Que roupa deveria usar? Então. Mas aí é que tá, exatamente você descobrir isso, né? Porque assim, não tem nada errado nem com a roupa de ginástica, e nem com o pijama. E mesmo quem não é mãe, falando desse momento agora, por exemplo, né, da questão da pandemia, você quantas pessoas ficam em casa e tem essa crença de usar roupa de ficar em casa? Eu mesma tenho super, assim. Então, é uma coisa que é super forte na minha vida. Eu tenho coisa de não querer gastar a roupa com. E eu imagino que na maternidade isso deva ser talvez uma das coisas que vem. Porque assim, você põe uma roupa toda mais bonitinha pra ficar louca em casa e ficar com a roupa talvez suja depois, talvez, sei lá, né? Algo nessa linha, assim, de estar ali com as crianças. Eu brinco porque eu falo assim, quando eu vou dar aula, por exemplo, que eu vou ter que mexer com tinta, com coisas com os alunos ali, eu muitas vezes também não escolho as minhas melhores roupas, porque eu morro de medo de manchar, de estragar minhas roupas. Então eu falo, quando os dias que eu vou fazer isso, eu tenho que saber que eu não posso, né? E com as roupas que eu realmente gosto, do jeito que eu mais gosto de me vestir, que também não é um jeito para dar aula flexível, porque às vezes não é a roupa mais confortável. E para dar aula, você precisa estar ali no pique total. Então, óbvio que você Sim, tem que fazer uma adequação nesse sentido, desse momento da sua vida. Você não vai querer ficar de salto alto e saia justa, sainha, porque é impossível, não dá. né? Não é Não. questão de. Não é nem uma questão de julgamento, aí é uma questão de você com o seu corpo falando assim, e aí, eu sou capaz de fazer isso? Porque tem gente que vai falar que e tá tudo certo. Uai, se a mulher falar, não, eu faço, eu dou conta, quem sou eu para julgar de forma alguma? Mas falo por mim mesma. Eu nem uso salto alto, por exemplo, na vida.
eu que não sou mãe, hein? Uso só assim naquela ocasião ultra extrema, porque eu não gosto, não Vou faz bem. saltos da minha vida. Entendeu? Imagina. E fora que tem tanto sapato estiloso hoje em dia que não tem salto, que o sapato de salto também já foi desconstruído em muitos aspectos. Mas digo principalmente é isso, assim, inclusive assim, com o trabalho do armário cápsula que eu faço, né, que é uma das minhas ferramentas aí, eu Maravilhosas sempre também. brinco. Acompanhe o Que é trabalho dela para vocês descobrirem o que que é. esse é o meu grande, minha ferramenta principal hoje em dia de trabalho, no sentido, assim, junto com o Axis, que eu tenho novidades chegando aí. Eu não vou adiantar porque eu ainda estou elaborando, mas isso vai ser algo que vai também, daqui a pouco, aparecer mais. Mas, assim, o armário cápsula, ele é uma ferramenta de criatividade, principalmente, porque a ideia é você desconstruir tudo que você já sabe sobre roupa, inclusive ali, para você poder, com tão pouquinhas peças, criar tantos looks diferentes, né? Então Uhum. começa por aí. Mas uma das coisas que eu sempre falo na hora que eu vou fazer o trabalho, antes de você pensar em fazer, você tem que se conhecer, você tem que saber o seu estilo, saber o seu lifestyle, que é nesse sentido, Sim. a sua realidade. Então, assim, você anda uma pessoa que anda de bicicleta, que anda a pé, que anda de transporte público, por exemplo. Você vai escolher ter sapato de salto ali, de verdade? Não sei, né? Será que é a mesma melhor opção? Ou simplesmente você já comprou essa ideia e não tem que usar porque tem que usar e ponto final, ou, né? Isso sim, um exemplo bem banal, mas e conhecer o próprio corpo e o que o seu corpo sente bem em usar, sabe? Porque eu acho que isso é real. E o corpo, ele é uma instância do nosso ser humano, e aí na maternidade eu imagino que isso deve ficar é, muito visível até. O corpo tem Sim. vontade própria. O corpo não Nossa, é. A nossa total. mente fica o tempo todo Total. dominando ele, né? A Uhum. gente está acostumado, a Total. gente vive uma realidade cultural que é o domínio da mente sobre todas as coisas. Mas E a o fato é gente que não escuta. o corpo, ele é uma instância fortíssima da gente. Ele tem uma vontade própria, ele tem uma demanda ali. E aí, o que que acontece? A gente não ouve ele, a gente obriga ele a se amoldar ao que a nossa mente definiu, além Uhum. de tudo. Então, na Que era o que eu maternidade, fazia. Eu fazia é. antes de ser mãe, era justamente Uhum, isso. Você dava uma olhada, né, no que está no trend top ali, você vai nas lojas, você fala, é esse, vou ficar uhum, maravilhosa nesse, porque tá todo mundo usando. Então era bem isso, era uma dominação, né? Você era sim, dominada pelo mundo externo, né? uhum, Eu fiz um exatamente. movimento, principalmente, né, depois de ser mãe, depois de começar a questionar tudo isso, né? E eu comecei a vestir as minhas roupas e comecei a olhar para elas e perguntar para o meu corpo mesmo: corpo, você se sente bem com essa roupa hoje? Uhum, Você, né? E é um movimento muito profundo, porque às vezes tem roupas que você gosta, roupas que você comprou e tem aquele carinho, né, foi uma roupa uhum, especial que você comprou. Mas muitas vezes o seu corpo, o seu momento não tá mais na mesma vibe que aquela roupa, né? uhum. Então, Sim, acho que fazer exatamente. esse exercício também nossa, para mim foi muito profundo. É isso mesmo, é um gostar mental, porque óbvio que a roupa é legal, você gosta dela, mas quantas roupas a gente compra e não usa porque na loja você gostou da roupa, mas ela não condiz com a sua realidade. Nesse sentido mesmo, assim, é, você prefere uma coisa mais confortável normalmente, mas você está tão ali formatada que você precisa daquela roupa, né, a XYZ, que você compra a roupa, você gosta dela, não é que você não goste, inclusive, porque aí você pode gostar se você quiser. O problema é que depois você nunca vê uma situação boa para usar, porque a roupa te Uhum. incomoda, uma aperta, sei lá o que, né? O que quer que seja. Não deixa o seu corpo se expressar, inclusive. Você tem que ficar. Isso é uma coisa muito louca da roupa. Ela te põe numa postura, né? Eu sempre brinco porque com roupa de festa a gente observa muito isso. A roupa te coloca num molde ali, você senta de outro jeito, você se comporta de outro jeito, parece que você está na corte inglesa quando você vai em casamento, né? E hoje em Uhum. dia, felizmente, isso também já está mudando. As próprias marcas, a gente já vê muito mais casualidade nesse tipo de situação e também, assim, materiais mais confortáveis,
para você poder ter uma roupa de festa que não seja aquela coisa de espartilho, de não Sim, sei. sim, Embora eu totalmente. ache um espartilho lindo, entendeu? E assim, embora nada confortável, de vez em quando dá para usar, mas claro, além de tudo, não sou a mãe. Mas eu acho, interessante, porque uma das coisas que a gente pode falar aqui, até que é interessante, que é o seguinte: os corpos, né? Isso já falando de um ponto de vista da análise corporal, a gente tem as feridas. Isso é um ponto de vista dessa realidade, falando do ponto de vista do Axis, mas assim, existem as feridas lá, narcísicas, originais, nossas, que vão moldando também nosso corpo. Então, também os corpos vão ter necessidades diferentes, né? Tem gente que vai ter. Mesmo eu que amo de paixão moda e me vestir, estilo, e me divirto com isso de verdade, tem uma necessidade do meu corpo que é conforto. Então eu tenho uma preguiça imensa de vez em quando sabe? Então eu acho que é muito comum. E eu acho que talvez na maternidade, isso aqui eu estou pressupondo, mas assim, quem tem essa oralidade, que é esse aspecto, mas que está muito ligado ao conforto, esse aspecto sensorial, isso talvez se fique acentuado. Porque se a pessoa Sim. já tem essa característica, né? Ela lá na maternidade, que tem toda essa demanda externa, toda essa maluquice, a pessoa já gosta de conforto, ela talvez vá falar: ufa, agora que eu vou aproveitar. Tá ótimo, que aparecer aí na frente eu coloco, que for Exatamente, a mais primeira largo eu coisa. coloco. Mas a questão é que ninguém é uma coisa só, e no caso, se a pessoa tem uma rigidezinha ali, que é o outro aspecto, vamos supor, um aspecto super ligado à imagem e à aparência, e que vai estar lá no fundo da mente dela, vai ter alguma coisa cobrando. Então ela vai ficar sempre em conflito interno. Às vezes ela nem se dá conta disso, de tipo Total. assim, eu tô um desleixo, eu tô um. Nossa, pelo amor de Deus. Aí você fica até com vergonha das pessoas te verem. Só que isso tudo vai Aham, sendo reprimido, né? No processo, tem tanta crença ali que se reprime. Mas o problema é que o conflito vai se instalando dentro de você. Essa que é a grande questão, no fim das contas, né? Você pode reprimir o quanto você quiser. Quanto mais você reprimir, mais pressão interna aquilo vai então, fazer em algum chega lugar. uma hora. Uhum. E aí você vai se sentir. E realmente você vai passando para o seu filho todo o seu estresse, para o seu filho, para a convivência com a família, para o que quer que seja ali, e essa insatisfação consigo mesma. Imagina o quanto que a criança não aprende sobre ela mesma, sobre estar insatisfeita com ela, quando ela tem uma mãe que está insatisfeita consigo mesma. Né? Uhum. Então, Sim. já olha a Então, cobra quantidade muito, de né? coisas. Cobra de estar sempre perfeita, né? Que é o outro extremo, né? Sim, Cobra sempre da né? perfeição, Então, né? Aqui em casa eu tenho um Theo, o meu pequenininho. Eu uhum. falo que acho que ele troca de roupa umas 5 vezes por dia. Ah, que Cada engraçado. hora. Até a professora do meu filho maior sempre pergunta qual roupa que o Theo tá agora, né? Porque ele coloca as fantasias, aí depois ele muda, aí agora ele tá numa vibe de estampa de dinossauro, depois ele tá na outra vibe da estampa do Homem-Aranha. Então, assim, Uhum. eu acho um movimento bacana. Apesar das roupas, né? Agora eu tô ensinando ele a dobrar bonitinho, apesar das roupas ficarem, né? Aquele, né? Claro, claro, Coisa. sim. Mas eu acho importante esse movimento, né? Porque a gente também tem os nossos estados, né, emocionais também de cada dia, nossos moods de cada dia, né? Sim, sim, Então tem super. um dia que você se olha e você quer uma roupa mais diferente em você, tem dia que você se olha, você Sim, quer um pouco mais de conforto, né? Então acho que ouvir essas, né, vozes que vêm de dentro de você, sim, sim, não que sim, venha do externo, né, mas que venha sim. também do interno, o quanto que eu acho importante, e acho que principalmente no caso das crianças, já desde pequenininha trabalhar isso nas crianças, né? O Uhum, Theo, assim, sim, para mim, é o exemplo, claro, que ele adora se vestir de acordo com o que ele tá brincando, ou de claro. acordo com o tal espírito dele. O espírito dele Uhum, hoje é de Homem-Aranha, então ele vai trocar 5 camisetas lá do Homem-Aranha, né? Então isso sim. é legal porque constrói desde já a imagem dela e do emocional dela naquele momento, né? Mesmo que Sim, troque com aí certeza. várias vezes por dia, Super, né? mas isso é super importante. Você falou num ponto e é interessante porque a criança faz isso espontaneamente, que é seguir a energia, né? No Access a gente fala muito de seguir a energia, que é assim, fazer aquilo que é leve para você, aquilo que te diverte, que te traz, que te acrescenta. E roupa, isso que você falou é muito pertinente dentro dessa, que é assim, eu tenho falado muito isso atualmente, assim,
a energia já está em você, de alguma coisa. Inclusive, quando você vai para uma ocasião específica, por exemplo, seja para um encontro profissional, seja para tomar café com a amiga, ou seja para o que quer que seja, já vem aquela vibe dentro de você do que você quer vestir. Então é natural você seguir ela a priori, né? Se você tiver na espontaneidade da criança, que a gente vai perdendo ao longo da vida, então a gente tem que ficar resgatando também em nós, né? Você naturalmente vai fazer isso que o seu filho faz, que é escolher o que é divertido para você, o que é legal, o que é gostoso de usar, o que naquela hora você não vai precisar ficar pensando muito, mas a gente não está acostumada com isso. Então, é muito comum as pessoas estarem acostumadas a eu vou para tal ocasião, eu tenho que usar tal coisa, ou eu vou para não sei o quê, já é uma designação mental. Então, ela não ouve esse chamado do corpo, digamos assim, para se divertir, Uhum. para usar as roupas que ela realmente gosta. Inclusive, muita gente tem roupa que gosta e nunca usa. As roupas que mais gosta acabam ficando no guarda-roupa constantemente, porque nunca tem ocasião para usar, em vez de aproveitar nessas ocasiões para usar. E usar dentro de casa. Uhum. E aí, agora, quem está de quarentena, quem está em casa com criança, sabe? Aproveita esse momento para pegar essas roupas e para brincar com elas. Claro, você não vai usar a sua roupa mais nobre porque que é super delicada e que vai estragar. Tudo bem, que pode estragar, não que vá necessariamente, porque eu acho que até nesse contexto você tem como ensinar, como trabalhar com a criança também. Isso, né? Eu imagino assim Uhum. de respeitar as Trabalhar com coisas, a de não gente, né? estragar a Porque... coisa, não é verdade? É, você Aham. criar ali um ambiente que te permita, mas tudo bem. Não, às vezes não é também a mais confortável, mas assim, como você pode ir inserindo aos poucos no seu dia a dia essa diversão e o quanto essa sua vibe, porque quando você faz isso e você se diverte com isso, você vai se sentindo melhor, você vai se é uma alegriazinha, não é que, ai, nossa, vou me sentir Não é isso, mas é uma alegria que te traz. E essa alegria vai Aham. passar para frente, né? E a sua criança vai também sentir essa alegria e só pode contribuir, com certeza, coisa ruim não vai trazer, não é verdade? Então, acho que é muito Sim, legal é isso. legal mesmo. E acho que é como você falou, é aproveitar mesmo esse tempo que a gente está em casa, porque é um momento onde a gente está mais reclusa, né? Muitas vezes, a maior parte, né, das pessoas, claro, está mais reclusa. Então, esse é um momento de realmente olhar para dentro, né? E Ótima colocar isso como oportunidade. uma forma, né? Como uma forma da gente também começar a se descobrir dentro do que a gente veste. Eu fiz uma vez teste. Eu descobri um site e fiz um teste, descubra seu estilo. Vamos lá, Uhum. vamos ver o que dá nisso aqui. E aí eu fiz, respondi todas as perguntinhas e tal. E no final do teste, deu que o meu estilo é um estilo mais esporte. Uhum. Falei, estilo esporte? Não, isso aqui tá errado, não é isso não. Esse teste aqui não funciona não. Só que depois eu parei para pensar, peraí, não é bem o estilo esporte. Que eu posso pensar sobre isso, né? Aí eu comecei a refletir as roupas que me fazem sentir bem, que Uhum. são roupas, né, tecidos mais leves, saia, né, mais longa, assim, um pouco mais leve também. Então Uhum. comecei a perceber que roupas que me trazem conforto, não que necessariamente sejam roupas de ginástica, de academia, mas que me façam sentir mais leve no meu dia a dia, né? Essas calças, Uhum. tem aquelas calças tipo modelagem de pijama, não que seja calça de pijama, mas se Sim, chama, né? sim, Calça pijama, que é sim, uma que tem um elastiquinho mais gostosinho de usar, que sim. ela tem um tecidinho mais fininho, mais molinho. Então, eu comecei a perceber que esse meu estilo não é o esportista, mas é Uhum. algo que me traz leveza e que talvez transmita leveza de quem sou eu mesmo, né, de dentro para fora, e que Uhum. muitas vezes as pessoas falam, nossa, já que eu percebo você muito leve, muito, né, tranquila. E Sim. acho que essa identificação que eu comecei a fazer de mim mesma, da minha vestimenta, eu acho que começou realmente com esse olhar, né, de descobrir esse estilo próprio Uhum. e a partir disso começar a brincar com as minhas roupas e perceber o que fica bem em mim. Nath, Uhum. você travou aqui? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Aí voltou. Voltou, tinha travado sua imagem.
Eu acho que hoje tá. Eu não sei se está chovendo aí. Aqui estava ameaçando, até Aqui tá agora mais passou, mas chovendo. acho que talvez está afetando um pouco. O magnetismo da chuva afeta o sinal um pouquinho. É, mas é muito legal isso que você está falando. Eu acho interessante, assim, existem vários conjuntos, essas nomenclaturas de estilo, por exemplo, que você está falando, né? Elas não dizem o que a coisa realmente é. Até porque chamar de esportivo, de fato, eu trabalho com uma metodologia que então existem várias categorizações de estilo. Eu trabalho com uma metodologia que são os 7 estilos universais, que eles falam, né? Eles chamariam esse estilo que eu tô falando de natural, que eu acho que faz muito mais sentido se você for pensar, porque ele não tem culturalmente essa significação do. Ele existe uma vertente esporte dentro do natural, mas existe essa vertente que tem a ver assim com conforto, com são pessoas que não gostam de complicação. Então, falando lá da personalidade que está por trás, né? Que é assim, que personalidade é essa que vai escolher, que vai se identificar com um estilo mais natural? Pessoas que precisam de praticidade, que gostam de praticidade, que têm uma objetividade nesse aspecto, que não vão necessariamente querer ficar horas em frente ao guarda-roupa escolhendo uma roupa, mas que, claro, não significa que elas não estão preocupadas, até porque, assim, só um parênteses também, na visão que eu tenho, a gente não tem um estilo só. A gente tem uma mistura, inclusive, na minha visão, dos 7. Nem que seja um pouquinho, porque se a gente for pegar a complexidade que é a nossa identidade na realidade, a gente vai sempre ter um tiquinho daqui. Às vezes, e aí, Sim. às vezes, o estranho que pode parecer contraditório pra gente. Quando, de repente, um dia te dá os 5 minutos, você fala assim, hoje eu queria usar tailleur. Sabe assim? Tô chutando, mas essa Sei. vontade pode vir um dia, do nada, entendeu? E você fala assim, não, mas eu não vou usar taia, porque afinal, além da minha rotina não permitir, eu nem tenho um taia no guarda-roupa, porém, né? Então, assim, mas o fato é que em algum lugar seu interno vem aquela vontadinha ou de usar uma coisa mais formal, porque uma das características, por exemplo, do natural é ser informal, é gostar da informalidade, é uma pessoa que não gosta de normas de protocolos sociais, por exemplo, que evita e que, quando precisa cumprir, se adapta de uma outra maneira. Tem personalidades que vão ser super adeptas ao protocolo. E aí, tá certo também, desde que a pessoa esteja se respeitando, né? E sentindo que ela realmente. Então, essa linha do que você está trazendo, de roupas mais amplas, mais soltas, ela é chamada de natural, que talvez faça mais sentido para você agora, se você for olhar, do que Vai, porque o vai. esportivo vai levar você para um caminho que é assim, roupas de esporte, e não é isso, na verdade. Não. Embora dentro contemple, esse estilo contempla quem. Porque tem a ver com o cuidado com o corpo também, mas não no sentido do profissional, né? Da pessoa que é atleta profissional, mas da pessoa que gosta de fazer esporte, que gosta de cuidar do corpo, também que gosta de fazer exercício, que ter o bem-estar do corpo, a sensação de bem-estar do corpo também está pode estar inserido aí dentro. Aí vai depender das mil misturas. Mas o importante é a gente não deixar o estilo nos definir. É por isso que eu gosto dessa coisa de primeiro entender a identidade que está por trás. Para aí fazer a tradução para os elementos visuais. Porque aí você não precisa. Eu sou esse estilo. Não, eu sou isso aqui, olha, eu tenho. E mesmo assim, a gente às vezes acha que é o que a gente não é. A gente ainda tem coisa que a gente acha que a gente é, que a gente Que também a não gente é. é que a Quer gente dizer, não não é é. que a gente É. não é, mas a gente tenta ser porque a gente achou que deveria, né? E na Uhum. verdade, na realidade, se a Moldezinhos, gente né? pudesse Que a abrir gente tem que mão, encaixar e tem que encaixar na gente, né? exatamente. Eu acho que se a gente pudesse abrir mão, se a gente percebesse, falar, não, mas eu não preciso ser isso. Nossa, que alívio. É leve, né? E aí a ferramenta do Access, que é sempre assim, é leve ou é pesado. Porque quando você começa a se dar conta disso, quantas crenças sobre você mesma, aí para mãe, para não mãe, para todo mundo, que a gente compra achando que a gente tem que se encaixar naquilo, e coisas que são boas. Aí é que tá assim, eu tenho que ser inteligente, porque, claro, todo mundo quer ser inteligente, é bom ser inteligente, assim, ter essa desenvoltura mental, mas às vezes você já é inteligente, tudo bem, você não precisa ser mais e reafirmar a inteligência, isso às vezes pode te criar uma prisão, porque às vezes você vai se obrigar a ser advogado na vida, sendo que você queria ser atleta, mas você aprendeu que ser atleta não vai desenvolver o seu intelecto, sei lá, enfim, né, isso mil possibilidades, mas é isso, é desconstruir esse lugar acima de tudo, né? Eu acho que trabalho com estilo permite isso, você analisar e rever esses lugares.
de coisas que você comprou sobre você, sobre ser. Eu descobri uma coisa sobre mim recentemente, imagina, eu que trabalho com isso que estou constantemente. Como eu tenho um lado ultra romântico, que é uma coisa que eu às vezes nego, porque o romantismo te fragiliza, a ideia do estilo romântico, né? Ai, Aham. feminino demais, não sei o quê. Vulnerabiliza, é. Mas, gente, eu amo. As estampas minhas, a maioria das minhas, eu tô até com uma calça aqui estampada, ó, floral. É floral, eu amo estampa floral, mas é um floral sempre extravagante. Então, que se mistura com outras características minhas aí, que são de criatividade, né? Que são de impacto, por exemplo, é uma das minhas características. Mas assim, super tem esse lado romântico. E tem vezes que eu tô super na delicadeza, na vontade de usar um vestidinho solto e. Sabe? Então, se a gente se permitir isso, a gente vai poder brincar com isso e permitir que o corpo, porque é o corpo que fala nessa hora. Nossa, que Sim, vontade de usar uma roupinha leve. Não precisa ser desleixada. O conforto nunca, porque isso é uma contradição que pode, inclusive, vir assim à tona eventualmente. Ah, eu eu tenho uma acho que prioridade de conforto. até essa parte, né, da gente colocar essas roupas de guerra, né? Estamos em casa e coloca essas roupas de guerra. Eu acho que isso traz uma vibe diferente para o nosso dia também, né? Com certeza. Não sei como é que você vê esse olhar, mas eu acho que vem isso, né? É, dependendo da roupa, ou às vezes você acorda, já que tá em casa mesmo, você passa o dia de pijama. Se para Uhum. você, né, você consegue passar o seu dia bem, ok. Mas tem gente que coloca continua com a roupa do pijama e acho que em alguns pontos traz essa percepção de estar mais preguiçosa, de não querer Uhum. fazer tudo que precisa ser feito, de empurrar com Ah, a com certeza, barriga, né? com Então, acho certeza. que vem muito nessa vibe também, né? Sim, E sem acho que dúvida. quando você acorda e acho que olhar para o seu dia, né? Olhar, perceber o seu corpo e perceber o que é que esse corpo quer vestir, eu Uhum. acho que traz mesmo uma nova vibe até para o nosso dia, né? Para nossa produtividade, para nossa energia, para as crianças, para nossa energia, para a gente mesma, né? Acordar Sim, se com certeza. amando, né? Por Ah, mais que sem muitas dúvida. vezes, dependendo do nível que a gente está, às vezes a gente está num puerpério onde a gente zero está se amando, né? Mas eu Uhum. acho que começar a se abrir para isso, eu acho tão importante, né? Começar a se Uhum. abrir. Bom dia, corpo. O que que hoje Uhum. você quer vestir? E aí Uhum. começar. O meu marido falando pra que a roupa? Ai, não é dedo, né, Mas eu acho que é bem isso, começar a olhar pra gente, né? Não depender só de movimentos externos que vão ditar o seu humor, né? Hoje eu tô irritada, então hoje eu também não Uhum. quero mais nada com nada. Não, é Uhum. começar a realmente perceber se esse seu mau humor, do que é esse seu mau humor, como é que Uhum. você pode cuidar disso. E até às Sim. vezes a forma da gente se vestir como uma forma de se cuidar também, né? De levantar uma moral, uma vibe na gente mesma, né? Uhum. Ah, tô putaça hoje, mas peraí. Hoje eu vou ouvir meu corpo, eu quero ver se meu corpo tá a fim de se vestir, me sentir, sabe, poderosa hoje para mim Uhum. mesma, né? Que eu acho que Sim. esse movimento também é importante, não para o outro, para mim mesma Sim, sim, eu sim, com melhoro essa certeza. minha vibe, né? Então, eu acho Sim. muito, muito legal isso. Acho que nessa hora é parar, respirar, sabe? E falar assim, eu quero continuar nesse mood, porque assim, essa que é a questão, né? Tô puta da vida, já acordei no meio do caos, mas eu quero continuar, quero que meu dia continue nessa vibe. Mas Não, é então uma peraí. escolha. Então deixa eu escolher de novo, né? Deixa eu respirar 5 minutinhos aqui e pôr uma roupinha. E é isso, não precisa ser a roupa super hiper, não, é assim, mas deixa eu escolher uma roupa mais agradável. Procura, eu hoje tá essa tem duas vertentes interessantes, que é a linha das roupas conf, né? Que agora a moda é conf, que é a roupa confortável. Então, os tecidos confortáveis. Procura no seu guarda-roupa as que são confortáveis, que você já tem aí, não precisa consumir nada novo, mas que já tem aí que são mais confortáveis. E já seleciona, sabe? Porque aí você já pega e fala assim, eu já tenho essas. Eu não vou pôr uma calça jeans para ficar dentro de casa. Eu, pelo menos, não vou, porque eu não acho confortável. Eu amo calça jeans, mas para ficar dentro de casa não é confortável, eu prefiro por outras. Então eu já selecionei aqui no início da quarentena as minhas peças de roupa que são confortáveis, mas que são legais. Justamente porque eu vou trabalhar, vou fazer várias coisas durante o dia e quero, não quero. Me afeta muito a minha vibe se eu ficar de pijama. Tem dia que eu fico. Não é que eu não fique, não. Porque é isso, assim, tem dia que eu não tô legal e tô tocando
chutando o pau da barraca, entendeu? Então, acontece, não é um julgamento. Cada pessoa só pode... A questão é como você com você mesma nessa relação, que é o que você falou, Uhum. pode encontrar as suas soluções para que você não se perca de você. Que eu acho que é a grande questão. Tá. E outra coisa que é o que seu marido, só um parênteses que seu marido falou, que é muito interessante, surgiu um movimento fortíssimo de relação com o corpo nu. Eu vi muitos posts, muitos perfis que surgiram durante a quarentena, e tem um que eu sugiro aqui, que se quem quiser olhar, que é muito legal, que chama Poesia com Elos. É uma menina que é fotógrafa e trabalhando a questão da nudez, mas de uma forma totalmente artística, né? Porque agora a gente está na cultura do nude, então todo mundo fala de nude, parece que nude sempre tem esse erotismo por trás, e na verdade É, não. Então ela propõe 1000 exercícios para as pessoas, para elas, porque você olhar seu corpo nu também é uma forma, inclusive na maternidade e no pós, né? Pós-gravidez, digamos assim, você sim. ressignificar o seu corpo, né? Então, muitas fotos muito lindas que surgem lá são de mães amamentando, de mães com crianças no colo e Legal. duas, de sempre Poesia, aquele poesia com perfil, ela? Poesia com Elos, chama. É muito legal esse perfil, vale super a pena, assim. E mostrando tudo do corpo, mostrando sabe, a gordurinha que se acumulou aqui do lado, a dobrinha, né? E sabe, é uma poesia mesmo, assim, é um trabalho muito bonito, vale muito a pena ver, porque eu acho que junto com a roupa ela é uma extensão do corpo, né? Ela, quando a gente veste Sim. ela, ela passa a fazer parte do nosso corpo. Antes vem o Aham. corpo, e eu acho que essa harmonia com o corpo, muitas vezes é o que não permite a pessoa se vestir, porque ela já está tão mal com o corpo dela que ela não quer pôr roupa nenhuma, porque ela não quer mostrar o corpo. Então, Sim, observar pra esse se aspecto é esconder, muito né? importante. Uhum. Acho que é bem fundamental, especialmente eu imagino na maternidade por conta dessas Nossa, total. transformações, né? É um movimento que, nossa, com certeza é uma libertação, né? Quanto mais a gente procurar movimentos que libertem a gente, não que escondam, Ah, mais a gente consegue passar por puerpério ou alguma fase desafiadora da nossa vida, acho que com um pouco mais de sã consciência, né? com Um pouco certeza. De mais de leveza. autoaceitação, né? Tem que Sim. ser, com certeza. Ah, nossa, Nath, eu adorei. A gente tem aqui mais acho que 4 minutinhos. Então, não sei se alguém aqui quer fazer alguma pergunta, pode ir deixando, né, aqui a pergunta que a Nath responde. Mas fala um pouco desse seu trabalho, sobre essa parte de descobrir mesmo que você estava falando dos 7, agora eu esqueci o Dos nome, 7 estilos universais. 7 estilos Essa é uma universais. dentro da consultoria de imagem, eu trabalho hoje muito com essa linha. Então, que é de ir encontrando os elementos, sem você definir né? Então, são duas coisas que eu faço muito diferenciadas na consultoria, que são uma análise corporal para entender também as demandas do próprio corpo, a partir do formato que o corpo tem, mas não aquele que habitualmente as consultorias fazem. Ah, você tem corpo assim, você tem que usar assim para disfarçar não sei o que lá. Não, é o contrário. É para entender Uhum. a demanda, a fala do seu corpo, que muitas vezes você não vai ouvir, mas que vai estar demandando e que pode te gerar um conflito interno. Então, tem essa Legal. parte da análise corporal, que vai para essa linha das prioridades que o corpo demonstra, né, a partir dos seus formatos, e a questão dos estilos universais do lado psicológico do estilo, que é isso, o que está por trás, o que é a personalidade para ser transformada em elementos visuais. Então, e aí Nossa. trabalhar com esse set aí, que é a metodologia que eu uso, né? Então, Caraca, e muito. virar Mário Cápsula no final. Aprender a desenvolver as cápsulas, Até fala que um esse que é o pouquinho, a gente tem aqui acho que um minutinho, fala um pouquinho do que é esse armário cápsula para quem não conhece, e aí depois vocês seguem a Nath, que lá no Instagram dela também fala sigam, bastante porque sobre lá isso. tem. Então. A metodologia que eu trabalho é uma metodologia onde eu trabalho com 10 itens que geram até 45 looks. Então, a mistura da combinação e a desconstrução desses itens, né, permite a gente gerar muitos looks com poucas coisas, aplicando muita criatividade e autoconhecimento. Basicamente é isso, sinteticamente. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, se vocês sentem que estão nesse momento, né, de que ainda não estou entendendo qual é a minha personalidade, como é que a minha roupa também vai me favorecer para que eu me sinta bem, segue a Nath, ela tem um conteúdo muito legal e tem a consultoria dela também,
E acho que é bem isso, é você aprender a ouvir o seu corpo. Olha para o seu guarda-roupa, veste a sua roupa, vê como é que você se sente com aquela roupa, se te Uhum. favorece, mas interno, de dentro para fora, né? Então acho que é Uhum. bem isso, essa vibe aí que é importante a gente começar a se autoconhecer para se vestir. Nath, Com muito certeza. obrigada. A gente só tem 30 segundos aqui, mas eu quero muito, muito agradecer. Espero que tenha sido bacana para vocês também. Espero que tenha ajudado. E a Nath tá aqui, é só seguir o perfil dela e tirarem as dúvidas também. Nath, muito, muito, muito Agradeço obrigada por também, essa já que live. adorei, viu? Foi uma ótima conversa. Obrigada mesmo. Gente, muito obrigada por participarem. Beijão, vai ficar gravado. Beijos.